Medo. Todo mundo já sentiu medo na vida. Todo mundo vai sentir medo na vida. Você provavelmente já teve medo de perder seus pais. Você provavelmente já sentiu medo de não ser aceito na escola quando você era o aluno ou a aluna novata. Você provavelmente tem medo de morrer. O medo é um sentimento fundamental e fundante de cada um dos seres humanos. Podemos entender o medo como aquilo que nos avisa do que nós não conhecemos, e porque a gente não conhece é que a gente tem que tomar cuidado, e o medo salva vidas. Na filosofia, o medo é considerado um afeto. O que danado vem a ser um afeto? Afeto é aquilo que orienta a nossa conduta, é aquilo que faz a gente agir de uma determinada maneira e agir várias vezes daquele jeito. De maneira que, quando a gente diz que o medo é um afeto que predomina na nossa vida, a gente só precisa prestar atenção em todas as decisões que a gente teve que tomar e que a gente arregou, puxou o freio, inventou uma desculpa, olhou para um lado, olhou para o outro e disse: oxe, vou nada. Isso é o medo. Só que, para além dessas questões existenciais, o medo também é político. E, segundo aquele pensador que você provavelmente deve lembrar, o Thomas Hobbes, escreveu o texto O Leviatã, o medo foi o que nos levou, nos impulsionou a formar a sociedade, a criar o Estado. O medo da morte violenta e o medo de não conseguir seguir vivendo. E a esperança de que nada disso viesse a acontecer. O medo está em todos os lugares. Medo é política, medo é vida, medo é morte. Mas o medo tem que ser superado. E foi isso que nós, enquanto humanidade, fizemos todos esses tempos. A pandemia veio e o medo se instaurou. Tudo quanto era lugar, um monte de gente com medo e com razão da morte. E muitas pessoas vendo outras morrendo e com medo de serem as próximas vítimas. O que fazer diante do medo? Essa é uma pergunta, assim, das mais terríveis. Por quê? Porque o medo paralisa. Se a gente pensar de acordo com os gregos, então a gente vai dizer que tem que ter coragem. Coragem não é não ter medo de coisa alguma. Coragem é feito assim no popular, o pessoal diz: está com medo, vai assim mesmo, porque o resultado você vai ter. Só que o medo também é político, e sendo político ele está ligado à manipulação, está ligado ao jogo de interesses, está ligado a fazer as pessoas acreditarem que não se pode viver de uma maneira diferente daquela que nós estamos vivendo. Esse medo, como arma política, garante a perpetuação de administrações autoritárias, políticas corruptas e uma vida muitas vezes sem sentido. A partir daí, como a gente pode lidar com esse medo? O que é que a filosofia diz para a gente? A filosofia diz para a gente que, diante do medo, a gente não pode negá-lo. Aceite que você tem medo, entenda o que te amedronta e faça as pazes com ele. Ele não vai deixar de existir, porque, sendo o medo um sentimento, sendo o medo um afeto, você não vai acabar com ele. Ele vai continuar junto a você. Mas se você sabe o que te faz tremer e temer, você vai conseguir lidar. Tenho medo, eu tenho medo disso. Então eu não vou fazer isso aqui, ou eu não vou caminhar nessa direção. Ah, eu tenho medo de não conseguir ser feliz. Tá, mas quem não se envolve não se desenvolve. Então, com medo, vai. Isso tudo que a filosofia pode dizer pra gente, tá em tudo quanto é lugar. Tá em cinema, tá em seriado, tá em música, mas principalmente tá em cada um de nós. Então, eu pergunto para você, diante disso tudo, qual é o seu medo? E qual é a sua coragem? E o medo, ele não é apenas uma emoção constitutiva, um aviso para nós seres humanos e outros animais. Também é algo muito rentável. A indústria cinematográfica ganha muito dinheiro explorando os nossos medos. Franquias como Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, quem não teve medo vendo aquelas criancinhas na hora do pesadelo pulando corda e o Freddy Krueger prestes a aparecer e causar medo assim,
geral nas pessoas. O medo não é apenas algo que nós temos, mas é algo que também é muito rentável. Em um mundo marcado por um processo de massificação, de produção em série, as verdadeiras experiências elas são substituídas pela tela. E é essa tela que vai tentar reproduzir em nós e nos ativar a atenção no que se refere ao medo, uma vez que não temos mais medos tão reais como animais, como hecatombes ou algo nesse sentido. Vai para o cinema, vai com fé e vai com coragem, porque eu não vejo filme de terror não. O medo é muito explorado pela indústria cinematográfica. Só que o medo que a indústria cinematográfica utiliza não é apenas o medo do susto, se aperrear, sair com grande medo de alguém que está correndo atrás de você numa noite escura. Terror é uma coisa, horror é outra completamente diferente. Filmes de terror se caracterizam pelo medo que as pessoas, ao assistirem, estão em busca dele. Então, quem assiste um filme de terror vai em busca de ser assustado. Daí as cenas com muita escuridão, daí os móveis que se mexem, daí aqueles barulhos amedrontadores, daí o uivo, o grito do animal que ameaça a vida dos participantes ali da história contada pelo filme. Já o horror não. O horror mescla o medo do sobrenatural, o medo daquilo que a gente não consegue explicar com questões sociais, com questões políticas. O horror, ele leva as pessoas para a frente da tela para mostrar que o que deve causar medo de verdade não é o sobrenatural, mas o próprio ser humano. Produções de horror como a série American Horror Story são um exemplo disso, em que pouquíssimas coisas assim muito brutais, viscerais, são feitas pelas criaturas do além, mas são feitas pelos seres humanos, porque a crueldade ela é genuinamente humana. E como o medo pode aparecer na sua prova do Exame Nacional do Ensino Médio? Vai aparecer em obras da filosofia política, especificamente do pensador Thomas Hobbes, que no texto clássico dele, o Leviatã, ele expõe como o medo da morte violenta, juntamente com a esperança de não ser morto violentamente, foram fundamentais para quê? Para a criação do Estado e para a fundação do Estado civil, para a fundação do Estado de sociedade, tirando as pessoas do estado de natureza. O medo, então, ele passa a ser parte fundamental da gestão do Estado. Por quê? Porque se o Estado ele não tiver a população com medo do caos generalizado, do retorno a uma situação de natureza, então o Estado perde completamente o sentido. Então, o Estado funciona ali como uma espécie de bombeiro e piromaníaco. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o Estado apaga o fogo, ou seja, reduz o medo das pessoas, ele também precisa manter uma parte desse medo viva, uma parte desse medo existindo para que o Estado continue sendo necessário. E esta foi mais uma aula do programa Vai Cair no Enem, mostrando para você como o medo pode aparecer no Exame Nacional do Ensino Médio e também para ajudar você a não ter medo da prova.